Então, dando continuidade ao que a gente falou no vídeo anterior, eu vou falar um pouquinho sobre a camada de banda base do Bluetooth e o que isso quer dizer. Vou falar um pouquinho, introduzir ela, introduzir o conceito da topologia do Bluetooth chamada de Piconet, o acesso que é feito por Frequency Hopping, TDD, Time Division, né? E TDMA, Time Division Multiple Access, né? Falar sobre um pouco dos enlaces físicos que eu uso no Bluetooth, formato de pacote, canais lógicos, controle de canal, correção, detecção e controle de erros e fluxo. Então, a banda base vai ser a camada física do Bluetooth, isso vai ser diferente de 90% dos demais protocolos que a gente tem, onde a camada física não vai estar a nível de MAC, mas onde a camada de controle não vai estar a nível de MAC, coisa louca, né? A camada física nunca pode estar a nível de controle de MAC, mas a camada de... A lógica vai estar na camada física e não na camada de enlace. Isso faz com que seja muito mais barato, inclusive faz com que a gente consiga superar algumas limitações do hardware, como simplesmente você poder utilizar implementar isso a nível físico, né? Vai ser responsável por gerenciar enlaces, o formato dos pacotes, estabelecer uma conexão em uma Piconet e o tipo de acesso que vem de Frequency Hopping, Time Division Duplex e TDMA, Time Division Multiple Access, e vai ser responsável pela correção de erro. Tudo isso a nível físico. A topologia da rede é chamada de Piconet, que vai estabelecer o que a gente chama de uma relação entre mestre e escravo, onde os escravos só vão se comunicar com o mestre e não existe comunicação direta entre dois escravos. Ou seja, no Bluetooth, né, o ad hoc ele não existe. Toda a topologia vai ser feita entre mestres e escravos, onde o mestre e o escravo, né, vão ter uma topologia única. Ou seja, um escravo não fala com outro escravo. A gente vai ver que só tem uma forma de fazer isso, e é bem esquisita, mas funciona muito bem. A Piconet vai ter até um mestre e até 7 escravos ativos, significa que eu só tenho 8 endereços. E o esquema de sequência de saltos até determinado pelo mestre, e a gente vai ver como isso é possível. E a transmissão sempre do mestre para um slave ou de um slave para um master, né? A comunicação é half duplex. O que isso quer dizer? Existem 3 formas de comunicação: simplex, half duplex e full duplex. O que é comunicação simplex? Você usa o mesmo meio, mas esse meio só pode ou transmitir ou receber, e não pode ser usado para os dois de forma nenhuma. Na half duplex, a comunicação é feita, né, ou para transmitir ou para receber, mas sempre um por vez, que não é como a gente faz nas redes hoje tradicionalmente. E a comunicação full duplex é que você pode transmitir e ou receber em tempo real, né? Sem precisar de modificação. O escravo só vai transmitir caso tenha sido contactado. É um processo onde você vai realmente requisitar a comunicação do escravo. Ou seja, na verdade, o mestre vai estar sempre perguntando aos escravos se eles têm algo para transmitir, tá? Então, o desperdício de slots, né? Porque você vai realmente ter que buscar, mas a gente chama esse processo de poleamento, né? Ou pooling. Esse pooling vem do 802.11. Na verdade, 802.11 e 15 funcionam de forma muito parecida nesse aspecto, né? Então, vai ter um pacote sem dados, que é o POL, que é enviado do mestre para o escravo, e o null, que é enviado do slave para o mestre em resposta a um POL. Então, toda vez que o mestre perguntar se o escravo tem algo para transmitir, ele obrigatoriamente responde. E, Cláudio, mas isso é idiota, porque isso quer dizer que eu vou estar consumindo energia para gerar essa resposta. Mas isso torna o protocolo muito simples, muito homogêneo. Então, cada Piconet vai utilizar uma sequência de saltos particular que deriva do clock e do MAC do seu mestre, e isso vai tornar essa sequência de saltos única. E aí vai vir uma questão que eu deixo para vocês, mas que eu vou responder mais para frente, né? Eu posso participar de mais de uma rede ao mesmo tempo? E se sim, eu posso ser mestre em 2 redes? E se eu posso ser escravo em 2 redes? Eu posso ter papéis diferentes? Pode haver mais de 8 dispositivos em uma mesma área? Pode, mas cada um vai ter o seu próprio sequência de saltos, o seu próprio mestre, os seus próprios escravos. E aí surge o conceito de scaternet, né? Que uma vez que começou-se a ter muitos dispositivos dentro de uma mesma área, surgiu a necessidade de fazer a interconexão de redes, né? Então essa interconexão veio através de scaternet, que é uma topologia híbrida, onde várias piconets vão poder se conectar através do que a gente chama de nós pontes. Esses nós pontes, ou bridge, podem pertencer a várias piconets alternando entre elas, fazendo o que a gente chama de time sharing, e roteando pacotes na scaternet. É um uso mais eficiente da banda. Por que isso é um uso mais eficiente da banda? Alguns trabalhos na literatura
mostraram que se eu tenho dois nós que se comunicam com muita frequência dentro de uma rede onde eu tenho vários nós, é mais fácil eu fazer uma piconete entre esses dois nós, fazer o time sharing entre eles, do que eu ter várias redes com 8 nós, por exemplo. Então, existem alguns trabalhos que buscam trabalhar na otimização através, né, de modelagem estatística da comunicação. Então, fica o desafio para vocês. Se algum de vocês me trouxer um trabalho, né, discutindo estatisticamente essa modelagem de time sharing para Bluetooth, eu vou dar uma pontuação extra para quem fizer isso, tá bom? Mas tem que ser um trabalho bastante robusto, né? Faz uma implementação, me mostra, né? Quem me trouxer só papers discutindo e mostrando esse trabalho, isso já tem bastante tempo, tá, galera? Eu já vou dar uma nota extra, mas quem demonstrar, fizer uma simulação, eu vou dar um ponto a mais. Então esse aqui é um exemplo de uma scaternet gigante, tá? Onde vocês vão ver que alguns nós estão divididos entre 3 redes, mas olha que interessante, mesmo onde ele está dividido em mais de 3 redes, nenhum nó é mestre em mais do que uma rede. E a gente vai ver agora o porquê. Por que a gente usa uma scaternet? Para aumentar o alcance da minha PAN, tornar ela realmente uma rede ad hoc, né, onde eu vou fazer essa interconexão, tá? Então, nota que eu estou aqui falando que quando isso foi pensado, a gente estava falando em 2G, né? Estou falando de GPRS, o MTS, né? Não estou falando nem de 3G, mas você permitir essa interconexão em uma rede, incorporar, né, elementos independentes dentro de um único mestre. Pode pensar que esse mestre aqui, no caso, poderia ser, por exemplo, um roteador. E existiram alguns modelos de roteadores da Cisco e de outros operadores que funcionavam via Bluetooth. Calma aí, vamos lá. E gateway, né, entre piconets, eu posso usar um determinado dispositivo como gateway entre eles. Para melhorar, como eu falei, melhorar a performance, esse é um exemplo, né? Onde se eu tenho tráfego muito entre 3 nós, por que eu não gero uma scaternet entre esses 3 nós, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir as questões isso no tempo. Um nó ponte vai fazer parte de mais de uma piconet, uma interface de rádio vai alternar entre essas piconetes e a ponte podendo ser escravo em múltiplas piconetes, né? Podendo ser ao mesmo tempo bridge, né? Mas mestre em no máximo uma. Tá? Então, ao ser o nó ponte entre vários piconetes, eu vou estar reduzindo a minha largura de banda disponível, né? Então, como eu estava dizendo, a scaternet vai ser um nó. Eu vou ter um nó ponte entre vários piconetes. Essas diferentes piconetes vão ter diferentes mestres, consequentemente diferentes saltos de frequência. E é isso que vai ser importante, ter diferentes saltos de frequência, né? Porque esses diferentes saltos de frequência precisam existir, porque se todo mundo usar o mesmo salto de frequência, vai ver o que a gente chama de colisão, né? Mas mesmo tendo diferentes saltos de frequência, como isso, na verdade, funciona como um MMC, o que isso quer dizer? Eu vou estar saltando em frequências, né, diferentes, pode ser que elas colidem em algum momento, e aí não tem o que fazer, só recuperar o erro. Como o salto de frequência dado pelo clock e MAC do mestre, MAC, endereço de nível de camada de enlace, é que é tão importante que o cara só seja mestre em uma piconete, porque se ele é mestre em mais de uma piconete, e ele é que faz o esquema de poleamento, ou seja, de chamar os nós slave para serem né, elementos de comunicação, então só esse nó mestre é que vai gerar a condição de salto. Então, se ele é mestre em mais de uma rede, os slaves saltam na mesma frequência, e isso gera colisão quando eu for fazer o processo de poleamento. Tá? Então, olha só o exemplo do que eu estou falando, né? Se eu sou mestre em mais de uma rede, pode haver momentos em que vai haver colisão entre os meus nós. O FHSS, né, de Frequency Hop Spread Spectrum, né, que é um espalhamento espectral por saltos de frequência, que vai evitar interferência de outros dispositivos na mesma área, vai fornecer múltiplo acesso entre dispositivos localizados em diferentes piconetes. O slot de tempo é de 625 microsegundos, ou seja, se você pega 625 microsegundos e multiplica por 1 mega da banda base, você vai ver qual é a capacidade de comunicação num determinado slot, né, do Bluetooth. Então, o comprimento da onda vai ser entre 33, 12 e 5 centímetros, variando a frequência, né? O Bluetooth vai estar nessa frequência de 12 centímetros.
tá? O FHSS, né, vai usar esse espelhamento de espectro para dividir a banda em vários canais físicos de pequena banda. Transmissor e receptor vão permanecer no canal físico por um certo tempo, gerando uma menor interferência e maior segurança, porque um atacante tem que saber em qual frequência o mestre está saltando. Ele só vai saber isso se ele pegar a comunicação. A gente vai ver como é que é esse processo. Esse processo, então, vai ser chamado de acesso FH, Frequency Hop, TDD, Time Division Duplex, ou seja, divisão a partir do tempo. Por que divisão a partir do tempo? Porque eu salto em frequência, mas eu divido a comunicação em slots de tempo pré-definidos de 625 microsegundos, nos quais o mestre vai fazer o processo de poleamento. E TDMA, porque é Time Division, mas é Multiple Access. Ou seja, por mais que eu faça minha comunicação ser Half Duplex, né, essa comunicação ela vai ser entre mestre e escravos, ou seja, mais de um escravo. Ou seja, entre mestre e escravo, a comunicação é ad hoc. Entre mestre e escravos, é um TDMA. Né? Ou seja, é um dos primeiros protocolos que a gente vai ver que a comunicação não é baseada em frequência, mas no tempo. Né? Então, Time Division Duplex vai ser usado comunicação entre rádios. TDMA, Time Division, Multiple Access. Né? Então, os pacotes vão ser single slots, o mestre vai transmitir nos slots ímpares e os escravos nos pares, ou seja, o mestre tem 50% do tempo alocado para ele, já que ele faz o poleamento. Mas, Cláudio, isso não quer dizer que o mestre consome mais energia? Consome. Por isso que, em geral, o mestre vai ser o dispositivo com maior poder computacional. Né? Pode ter um pacote multi-slot, ou seja, o mestre que vai alocar isso aqui, um pacote que vai ocupar continuamente de 3 a 5 slots, e quem vai definir isso é o mestre, porque de 3 a 5 slots, para completar um ciclo. Se eu sei que nos pares estão os escravos, o mestre precisa estar sempre fazendo isso nos ciclos ímpares. Eu vou ter dois tipos de banda base, né? Síncrono orientada à conexão, que é ponto a ponto, um mestre e um escravo, reserva de slot, taxa garantida, mas entrega não. É especialmente importante para tráfego de voz. É um perfil de banda base adequado, por exemplo, ao headset. O assíncrono, que a gente chama de conexão ACL, ponto a multiponto, um mestre de todos os escravos, acesso por poleamento, largura de banda assimétrica, tamanho de pacote variável, a taxa garantida, mas a taxa não é garantida, mas a entrega é. E é usado para transmissão, por exemplo, fotos ou arquivos de música dentro do seu celular, dentro do seu computador. A banda passante dividida em slots de tempo como visto, e cada slot pode ser usado para cada um desse tipo. Ou seja, se você tem o teu celular ligado no headset Bluetooth e transmitindo fotos para alguém, pode ser que em slots diferentes de texto, de tempo, ele esteja usando processos de comunicação diferentes. Isso aqui é um exemplo da comunicação entre o mestre e 3 escravos, onde eu vou ter slots síncronos e assíncronos sendo transmitidos. Né? E eu vou parar esse vídeo por aqui, e no próximo vídeo a gente vai ver como é que é o formato dos canais de banda base, como é que a gente estabelece a comunicação no Bluetooth. Muito obrigado!